Hoje em dia, que o cinema é dominado por filmes baseados em franquias de outras mídias, como quadrinhos, livros e videogames, fica difícil de imaginar que existia um período extremamente fértil em que as franquias nasciam no cinema e se propagavam para o resto do universo pop. Quando você pega final dos anos 70 e começo dos anos 80, várias das franquias mais adoradas hoje em dia foram criadas para o cinema e depois ganharam a grande mídia. Vê só, Alien, Exterminador do Futuro, A Hora do Pesadelo, Halloween, Sexta-feira 13, até filmes policiais como Máquina Mortífera. E dentre todos esses que eu citei, existe um alienígena que está voltando para os cinemas agora e está entre os mais adorados da galera, que é O Predador. Ainda não tive a oportunidade de assistir esse filme novo do Shane Black, mas o Shane Black é um diretor que eu gosto bastante, eu confio nele, quase tudo que ele fez é bacana. Ele tem uma personalidade muito marcante nos filmes e nos roteiros que ele faz, e acredito que ele vai conseguir trazer um belo revival para a franquia. Eu acho que é o momento ideal para vir aqui falar um pouquinho sobre o histórico do Predador, que tem, na verdade, sim, um histórico muito rico. Mas antes de continuar, galera, tem um recadinho batuta da Evolukit. Gostei do batuta, Alexandrinho! É isso aí, galera, a Evolukit tá... Assustou, Ale? A Evolukit está em promoção este mês com as estantes de quadrinhos que o Pipoca Nanquim usa, inclusive. Você usa, Alexandrinho? Uso. É nóis, eu que também. É nóis. Eu também uso. Essas estantes de quadrinhos que o Pipoca Nanquim usa estão em promoção agora. Mês de estantes da Evolukit. Eles têm este modelo aí que vocês estão vendo na tela. Já tá com esse desconto aí escrito. É este modelo que é o maior, de 116 centímetros ou de 120 centímetros. Confere direitinho no link da descrição. Tem este outro aí que vocês estão vendo que a parte de baixo é fechadinha com porta de correr. E este outro aí que tem níveis intercalados, assim, é um design um pouco diferenciado. Todas com desconto e com o cupom Pipoca Nanquim fica ainda mais barato. Gostei, Dani. Tem o cupomzinho aí na descrição, Pipoca Nanquim, que dá mais 10% à vista e 5% se o cara pagar a prazo. E até 6 vezes que dá pra dividir. Você lembra disso? Quando eu fazia assim na TV? Isso? É o Didi, não é? Tem mais alguma coisa? Tem sim, Ale. Tem criado mudo também, esses modelos aí que o pessoal tá vendo na tela, valendo o mesmo cupom. Como é que vocês estão fazendo isso? Continua esse programa aí, cara. O Predador, ele nasce como um longa-metragem lançado em 1987, estrelado pelo Arnold Schwarzenegger, lá na fase áurea da carreira dele, né, que é a primeira fase que ele fez. O Exterminador 1 fez o Comando para Matar, fez Jogo Bruto, fez o próprio Conan, né, os filmes do Conan, e lá o Schwarzenegger, junto com o Stallone nos anos 80, dominava as bilheterias. E aí ele se une com o diretor John McTiernan, que é o cara que revolucionou o cinema de ação. Sem brincadeira, gente. Existe o cinema de ação antes do John McTiernan e depois. Ele, infelizmente, dirigiu poucos filmes, dentre eles Duro de Matar. Ele é o divisor de águas, né? Vamos fazer em breve um programa sobre isso, mas o Duro de Matar é o divisor de águas. O John McTiernan fez também Caçada ao Outubro Vermelho, com o Sean Connery. Ele fez Thomas Crown, A Arte do Crime, com o Pierce Brosnan, que era o antigo 007. Ele fez grandes filmes, não sei porque ele se afastou do cinema e não sei quais motivos o levaram a se afastar do cinema. Se alguém souber, por favor, me ajuda aí. Mas a questão é que ele, com um filme de roteiro simplíssimo, com pouquíssimas informações, ele criou uma franquia amada. Você pega o Schwarzenegger à frente de um grupo de mercenários que vai resolver um problema numa selva não especificada da América do Sul, e de quebra você tem o Carl Weathers, que faz o Apollo dos filmes do Rock, e é o Apollo que chama ele. Eles se embrenham na mata para o que parece ser uma missão de praxe, mas na mata tem um alienígena que é de uma raça de caçadores, é o tal do Predador. E esse alienígena, ele visita mundos com o objetivo de coletar espécimes, mas ele não
simplesmente mata a espécime, ele caça esse espécime, porque a moda do Kraven, o caçador, do nosso Homem-Aranha, o que movimenta, o que mobiliza, o que sentimentaliza esse alienígena é justamente o prazer pela caçada. E ele encontra aquele bando de mercenário durão, e obviamente o mais durão de todos é o Schwarzenegger, e começa a caçá-los um por um, até que resta só o último personagem, e é um embate sensacional entre os dois, que dura o terço inteiro final do filme. O John McTiernan, ele tem um roteiro bem enxuto, como eu falei. Poucos detalhes são dados sobre o Predador. Se eu não me engano, eles estão numa selva da Nicarágua. E eles dizem simplesmente que essa criatura surge em períodos de muito calor, pega os locais, esfola os locais, às vezes os crânios desaparecem, vai dando elementos que viriam a constituir a mitologia do Predador sendo desenvolvida em filmes posteriores. Predador foi um baita de um sucesso de bilheteria. Poucos anos depois, em 1990, surge o quê? Para a surpresa de todos, Predador 2. Quando esperava-se que, se fosse ter uma continuação do Predador, traria-se o Schwarzenegger de volta, não foi isso que ocorreu. Foi fora da selva, foi na cidade, trocou-se a ambientação da criatura de uma hora para outra, trocou-se todo o elenco, embora seja uma continuação direta, porque faz-se menção aos fatos ocorridos no primeiro filme. E aí chama-se para protagonizar o filme outro astro, que é o Danny Glover, parceiro do Mel Gibson no Máquina Mortífera, e também um ator de renome, já tinha feito dramas importantes como Cor Púrpura. E o Danny Glover, ele é um policial desvendando casos de tráfico de drogas e coisa assim e tal, numa Los Angeles está sendo assolada por uma onda de calor, mais uma referência ao primeiro filme. E aí, o que rola? Aparece a criatura lá e desenvolve-se toda uma trama um pouquinho mais complexa que era o primeiro filme, mas trazendo novos elementos, até que tem um embate final da criatura contra o policial, o Danny Glover. Esse filme traz uma grande ampliação na mitologia, que é a cena final, em que o Danny Glover entra na nave dos predadores e ele vê vários crânios de alienígenas pendurados como troféus, inclusive um crânio de um alien já atiçou todos os fãs na época. Foi um crossover, entre aspas, que já aconteceu naquele filme, e ele consegue, na marra, na unha, vencer um predador. E com isso ele conquista o respeito de toda a raça que estava presente na nave e é libertado com vida, né? O que é muito bacana. Aí você, de pouquinho em pouquinho, com esses elementos que são sugeridos e mostrados nos filmes iniciais, vai compreendendo o comportamento dessa raça e o que eles querem. O Predador 2 foi dirigido pelo Stephen Hopkins, que prometia muito. Ele dirigiu Contagem Regressiva, que é um filme excelente, com o Jeff Bridges e o Tommy Lee Jones. Ele dirigiu A Sombra e a Escuridão, com o Val Kilmer e o Michael Douglas. Tudo indicava que ele ia despontar como um dos grandes diretores de ação, porém em algum momento da carreira ele se perdeu e hoje em dia só faz coisa para televisão, telefilme, também muita série de TV, e nunca mais vi nada de expressividade do Stephen. Uma pena, porque ele tem bastante habilidade, não tanta habilidade quanto o John McTiernan. O que o John McTiernan fez em termos de cinema de ação, ele é estudado até hoje por grandes diretores, o Chris Nolan, por exemplo. O John McTiernan é um cara que ele estuda para fazer as cenas dele, que ele tenta reproduzir o que o John McTiernan fez naquela época. Então o Stephen, ele não tem tanta habilidade quanto o John, mas ele é um diretor habilidoso e eu lamento muito que ele não tenha mais conseguido dar uma continuidade apropriada como cineasta da nona arte na carreira dele. Depois disso, o Predador passou por um hiato no cinema, ele teve 2 crossovers, já vamos chegar lá, mas teve o terceiro filme solo dele, que é Predadores, e que o objetivo era reafirmar a franquia para o século XXI de uma vez por todas, e foi um filme bacana, que eu gosto. Tinha um elenco bastante estelar, que era formado pelo Adrian Brody, tinha também o Lawrence Fishburne, a Alice Braga, nossa brasileira Alice Braga, participou do filme. Era um elenco bem legal, levava os terráqueos para um outro planeta onde a caçada se desenrolava. Teve muitos elementos legais, eu gostei desse filme, mas o sucesso não foi exatamente o que o estúdio esperava.
Não entendo muito bem porquê, talvez erros de estratégia de marketing. Não foi fracasso de forma alguma, mas esperava-se uma explosão que não ocorreu. O filme foi dirigido pelo Nimrod Antal, que tem 2 bons filmes no currículo. Um é o Temos Vagas, um suspense genial, bem tenso, e o outro é Assalto ao Carro Blindado. De lá pra cá, o Nimrod deu uma desaparecida também, não sei ao certo o que ele tá fazendo, mas Predadores foi uma boa tentativa de reafirmar a franquia. Bom, eu disse que esses são os 3 filmes solos. Entre o segundo filme e o Predadores, teve 2 desastres, que foi Alien vs Predador. Gente, não dá para entender como foi que isso aconteceu. O primeiro filme é de 2004, foi bem ruim. A esperada luta entre o Alien e o Predador era ridícula. Dava para ver claramente que eram atores ali, parecia uma luta de um tokusatsu japonês. Era muito ruim. Muito ruim, foi fracasso. A 20th Century Fox não se deixou abalar e falou assim, pô, as franquias são poderosas, são personagens adorados, vamos tentar fazer direito. 3 anos depois, em 2007, eles lançaram Aliens vs Predador 2. O trailer prometia muito, mas foi outro desastre. 2 porcarias que deveriam ser apagadas da história. Honestamente, não sei se um filme de Alien vs Predador daria certo. As recriações do Alien não foram muito palatáveis também. Prometheus eu até gosto, mas a última eu achei muito ruim e sei lá, não sei se, é minha opinião, não sei se daria certo. Mas eu tô com bastante fé no novo filme. Eu li uma declaração do Shane Black, que ele fala que ele tentou trazer o Schwarzenegger para o novo filme, não conseguiu porque o estúdio só queria que ele fizesse uma pontinha. O próprio Schwarzenegger achou que é um papel muito pequeno para mim, para essa recriação, eu gostaria de ter algo maior. O Shane Black falou que ficou meio constrangido de oferecer um papel tão pequeno para o Schwarzenegger. Ele declinou, mas está tudo certo, né? O filme seguiu em frente sem o Arnold. E o Arnold está envolvido nos projetos dele, principalmente o próximo Terminator. Vamos torcer para recuperar a imagem do Terminator. E vamos torcer para que a franquia do Predador encontre novamente seus rumos e torne a dar alegria para os fãs. Predador se tornou revistas em quadrinhos desde muito cedo. Nos Estados Unidos foi lançado uma incalculável quantidade de minisséries do personagem. Minisséries solos e muitos crossovers. De uma forma curiosa, nunca Predador solo saiu no Brasil. Nunca, em nenhum momento. Diferente do Aliens, por exemplo, que foi lançado, as histórias solos do Aliens foram lançadas em algumas ocasiões aqui. Mas o Predador nunca. O Predador foi lançado sempre apoiado em outros personagens, sempre fazendo um crossover com outros personagens. A maior parte, sendo bem sincero, o que eu vi de Predador lá fora, as histórias solo, eu estou me referindo, não é bom. Principalmente o início era bem ruinzinho, embora as primeiras histórias fossem escritas pelo Mark Verheiden, que fez um trabalho bacana no Aliens. No Predador eu acho que ele titubeia, fica só tateando e nunca chega num resultado adequado. Talvez por isso que as HQs iniciais nunca tenham saído aqui, mas depois, ao longo dos anos, a gente está falando aí de 3 décadas de produção, teve coisa boa que nunca foi lançada aqui, que duvido que um dia seja. Mas nós temos os crossovers. O Predador chega às bancas brasileiras pela editora Abril, em 1992, que lançou a primeira minissérie Batman vs Predador, que, no meu entendimento, é bem ruim, embora seja escrita pelo Dave Gibbons e tenha a arte dos irmãos Kubert. As demais minisséries, no total foram 3 minisséries que o Batman enfrentou o Predador. A segunda foi escrita pelo Doug Monte e a terceira pelo Chuck Dixon. E nenhuma delas chega num resultado que seja aceitável. Elas divertem com um pouco de esforço, digamos assim. A segunda tem a arte do Paul Gulacy, e o Paul Gulacy, ele é ótimo, ele é muito bom. Fez aquela graphic novel Sabre, teve um período maravilhoso no Mestre do Kung Fu. Eu adoro a arte do Paul Gulacy, mas nem a arte salva 100% essa publicação. Bom, para não trazer as 3 minisséries aqui, eu trouxe para mostrar para vocês o Gringo, que é uma parceria da DC Comics com a Dark Horse, e compila os crossovers Batman vs Predador. Na capa vem só o Gibbons, o Andy Kubert e o Adam Kubert, que são os autores da primeira minissérie, com
uma capa linda do Mignola. Vale a pena ter isso? Eu acho que vale para quem é fã dos personagens, e é uma grande curiosidade, né, ver o Batman envolvido com o Predador num período, estamos falando aí dos anos 90, num período em que a DC Comics fez muito isso. A minissérie da Abril, a primeira, chegou a ser relançada em 2002, por aí, pela Mythos, em 2 partes. As 2 minisséries você só encontra em sebos. É mais fácil se tiver link na Amazon desse encadenado, que é um pouco mais recente, em inglês, é mais fácil encontrar por aqui. Esse foi o primeiro momento que o Predador chega no Brasil, justamente encontrando o Batman. Entre a minissérie 2 e a minissérie 3, que a Abril lançou, apareceu algo muito inusitado aqui, mas que faz todo o sentido do mundo. O Predador, no primeiro filme dele, caça o Arnold Schwarzenegger na selva. Quem é o maior herói das selvas que existe? Tarzan. Porra, então por que o Predador não vai caçar o Tarzan? É uma ideia tão maluca e que tinha tudo para dar errado, mas que incrivelmente dá certo. E a Mythos trouxe aqui também numa minissérie em 2 partes. Tarzan versus Predador, que é uma parceria da Dark Horse Comics com o Edgar Rice Burroughs Inc., que é o instituto que detém os direitos de todos os personagens do Burroughs, Tarzan, John Carter e outras criações. E ela é escrita pelo Walt Simonson com arte do Lee Weeks. E é muito, muito bacana. Uma das coisas mais legais de crossovers que foi feito com o Predador. A Mythos depois fez um encadernado. A dificuldade de encontrar tanto a minissérie quanto o encadernado é a mesma, você tem que dar sorte de ver por aí em algum sebo. A boa notícia é que essas edições costumam ser baratinhas. Essa eu recomendo. Surpresa e bacana. A Mythos também lançou um especialzinho que é o Aliens vs Predador. Acho que foi em 99 que isso saiu. Foi o primeiro encontro entre as franquias, obviamente muitos anos antes dos filmes. É legal, vale a pena. Eu não encontrei lá na minha coleção, tem uma capa feia, que não é nada chamativa, mas que foi o primeiro grande contato que os fãs puderam ter entre as 2 franquias. Enquanto o cinema não fazia aquele desastre, que fez quase uma década depois, os quadrinhos se mobilizaram e juntaram os 2. E aí logo depois, a Dark Horse se juntou com a 2000 AD para produzir Predador versus Juiz Dredd. Pô, cara, isso aqui é muito legal. Escrita pelo John Wagner, assim, não é uma obra-prima, mas é bacana porque o Predador, supondo que a raça alienígena está em tudo quanto é lugar da galáxia, do cosmos, do universo, caçando nego durão por aí, eles chegam em Mega City 1, começam a exterminar um monte de juiz, e o Dredd, que é o mais ferrado, o mais durão, o mais casca-grossa de todos, começa a investigar e acaba descobrindo que o Predador está lá justamente para caçá-lo, porque a fama do juiz Dredd já rompeu as galáxias aí. Então, pintam Predador lá em Mega City 1 para detonar o juiz Dredd. Predador, meu amigo, tu foi parar no lugar errado, cara. Com Dredd não se brinca. Também foi compilado depois. A arte é do Alcatena, que desenhou o Conan por um período e é espetacular. O Alcatena é genial, pena que poucas coisas dele saíram aqui. E aí você tem John Wagner, Alcatena, com outra união inusitada de personagens adorados, Predador e Juiz Dredd. Na sequência, a Mythos traz a segunda série de Aliens vs Predador, e essa série é mais fraquinha, mas o grande destaque é que a capa das 2 edições, uma minissérie em 2 partes, é produzida pelo Glenn Fabry, que fazia as capas do Preacher, desenhou a minissérie Thor Vikings, grande artista, mas é só mais um encontro. Depois disso, começa a salada. O que a gente tem na sequência? Predador versus Aliens versus Witchblade versus The Darkness. São 2 franquias da Dark Horse com 2 franquias da Image num especialzinho mirrado, que é simplesmente uma quizumba de personagem para todo lado. Isso aqui é bom? Não é bom. Não satisfeitos, um tempinho depois saiu Predador versus Aliens versus Witchblade versus The Darkness, a revanche. Isso consegue ser ainda pior, gente.
Que zumba? Não acabou não. Aliens versus Predador versus Exterminador do Futuro. Então a ideia é juntar o máximo de franquias possíveis para ver o que cola. Isso aqui é bom? Infelizmente não é bom. Queria gostar, mas não gostei. A Abril, na fase terminal dela, em 2001, conseguiu lançar ainda o especial Superman vs Predador. E aqui faz-se uma ampla tentativa de fazer uma história bacana do Predador enfrentando o Homem de Aço. Mas a gente está falando do Superman, né? Não é uma história que vai dar muito pano para manga. Também deixa um pouco a desejar. A história retorna para a América Central, envolve os laboratórios da Stark, estão pesquisando uma tecnologia que pode levar a humanidade a um novo patamar ou então causar sua destruição total. É uma trama bem clichê que acaba trazendo o Predador e envolvendo o Homem de Aço. Não me fez a cabeça, eu li só nessa época. O que acontece é que o Superman acaba tendo os poderes dele drenados pelo artefato, o Predador aparece e ele fica à mercê da criatura, tem que se virar um pouquinho, mas, enfim, a história brasileira dá pra entender o que vai acontecer, né? Quando o Homem de Aço volta, já era Predador. Aí veio algo terrível, que é Liga da Justiça versus Predador, em que os Predadores ganham superpoderes, os poderes da Liga, ruim. Mais um, Aliens vs Predador, Xenogênese, também lançado pela Mitos, uma porcaria que não tem tamanho, com desenhos da Mel Ruby, esse é o destaque, que desenhou a Sonja lá fora, em histórias inéditas aqui, mas uma grande porcaria. E a última aparição do Predador em bancas, aqui no Brasil, foi isso daqui, Predador versus Juiz Dredd versus Aliens, um capa dura da editora Mitos, que na verdade não explica direito o que é. Lembra aquela minissérie original do John Wagner com o Alcatena? Ela está compilada aqui, ou seja, é Predador versus Juiz Dredd. E também você tem uma segunda minissérie que é Juiz Dredd versus Aliens. O nome da minissérie é Incubus, que é escrita pelo Andy Deagle. Não é um especial que reúne os três numa história inédita, não. É aquela boa minissérie do John Wagner, sua melhor chance para conhecê-la aqui. Essa edição estava esgotada, talvez seja um pouco difícil de encontrá-la, mas se tiver o link de compra na Amazon, vamos deixar. De quebra você vê Juiz Dredd versus Aliens. Bom, é isso aí. Tentei dar um panorama geral sobre a história do Predador, do personagem, no cinema e nos quadrinhos, aqui no Brasil pelo menos, porque lá fora é muita coisa. Faço meus votos para que o filme novo do Shane Black seja um grande sucesso para a franquia se prolongar durante muitos e muitos anos, e espero que você tenha gostado desse vlog. E curtiu? Dá o seu joinha, compartilha aí com toda a galera, vamos ajudar a divulgar o canal, se inscreve no canal se você não é inscrito, e até a próxima. Tchau!